uma cidade tão antiga que quando as pirâmides do Egito começaram a ser construídas, ela já era considerada uma ruína de 2000 anos. Estamos falando do lugar habitado mais antigo do planeta, a primeira cidade do mundo, uma fortaleza erguida 10.000 anos antes de Cristo, numa época em que a humanidade nem sabia o que era metal. Mas o verdadeiro mistério não é quando ela foi construída, e sim por quê. Por que um povo da Idade da Pedra precisou erguer uma torre de defesa colossal no lugar mais baixo da Terra? Hoje, você vai conhecer mais de 12.000 anos da história da cidade de Jericó. Bem-vindo ao lugar mais baixo da Terra. Literalmente, estamos no Vale do Jordão, a 270 metros abaixo do nível do mar, há 10.000 anos antes de Cristo. O ar aqui é denso, pesado, e no verão, o calor transforma este vale em um forno a céu aberto. Pela lógica, ninguém deveria viver aqui. É uma cicatriz geológica cercada por deserto. Mas se você olhar bem no meio dessa poeira marrom, vai ver uma mancha verde que brilha. É a fonte de Eliseu, um oásis que jorra água fresca sem parar há milênios. Foi essa água que atraiu os primeiros viajantes por volta do ano 10.000 a.C. Estamos falando de uma época onde a regra da sobrevivência era simples. Continue andando. Se você parasse, a fome te alcançava. Mas aqui, neste oásis estranho no fundo do mundo, um grupo conhecido como Natufianos tomou uma decisão que violava instintos de milhões de anos. Eles olharam para a água, olharam para o trigo selvagem e decidiram parar. Pode parecer simples hoje, mas foi um ato revolucionário. Ao construírem as primeiras casas de barro da história, eles resolveram a fome, mas criaram um problema inédito, o alvo fixo. Enquanto eram nômades, a segurança vinha do movimento. Agora, com estoques de comida, eles se tornaram vulneráveis. A primeira casa da humanidade criou automaticamente o primeiro ladrão. Eles trocaram a liberdade de caminhar pelo mundo pela segurança de ficar parado, sem saber que essa decisão exigiria a construção de um monstro de pedra. O medo não os fez fugir, o medo os fez cavar. Vamos avançar 2.000 anos no tempo. Para colocar isso em perspectiva, é o mesmo tempo que separa Jesus Cristo de nós hoje. Durante esses 2 milênios, aquela primeira aposta dos natufianos de ficar parados deu certo. Tão certo que a pequena vila de barro cresceu e se tornou algo que o mundo jamais tinha visto. Mas o sucesso trouxe uma nova ansiedade. Se antes eles temiam a fome, agora eles temiam perder o que tinham acumulado. E para proteger sua riqueza nesse mundo sem leis, eles realizaram a maior façanha de engenharia da pré-história. Sem possuir uma única ferramenta de metal, sem a roda e sem animais de carga, eles decidiram que precisavam se isolar do restante da humanidade. Eles começaram a talhar a rocha bruta, usando apenas outras pedras e chifres de animais, erguendo uma muralha maciça de 4 metros de altura que cercava todo o oásis. Mas o que realmente confunde os arqueólogos até hoje não é o muro, e sim o que estava conectado a ele. Uma torre de pedra de 8,5 metros de altura, com uma escadaria interna perfeitamente polida. Pense no absurdo disso. Milênios antes das pirâmides, homens do Neolítico estavam construindo arranha-céus defensivos. A grande questão é, defesa contra quem? Kathleen Kenyon, a arqueóloga que escavou o local, acreditava que era uma estrutura militar contra saqueadores. Mas estudos mais recentes sugerem um inimigo diferente. A torre ficava dentro da muralha. E o muro pode ter servido para proteger a cidade, não de exército, mas de enchentes devastadoras de lama que desciam das montanhas da Judéia. Eles estavam lutando uma guerra, sim, mas talvez fosse contra a própria natureza violenta da geografia onde escolheram viver. Essa obsessão por permanência não parava nas muralhas, ela entrava dentro das casas. Ao escavar o piso dessas habitações antigas, descobrimos que os habitantes de Jericó não apenas viviam no mesmo lugar por gerações, eles literalmente viviam sobre seus ancestrais. Encontramos crânios humanos separados do corpo, cobertos com gesso para recriar as faces dos mortos,
com conchas no lugar dos olhos, enterrados logo abaixo do chão da sala de estar. Para nós, isso parece macabro, mas para eles era a garantia final de posse. Ter seus antepassados fisicamente presentes, olhando para você debaixo do chão, era a escritura definitiva de que aquela terra pertencia à sua família. Eles criaram uma cultura onde a morte e a vida ocupavam o mesmo espaço, protegidos por aquela torre monumental. Eles construíram aquelas defesas acreditando que durariam para sempre. E, de fato, a torre continua lá, até hoje. Mas a tecnologia que permitiu erguer aquelas pedras estava prestes a ser superada. O mundo lá fora estava mudando, aprendendo a derreter rochas para criar armas mais duras que o crânio humano. A era da pedra estava acabando, e Jericó estava prestes a descobrir que suas muralhas contra a lama não serviriam de nada contra a nova era dos metais. Mas Jericó tinha um inimigo oculto. A cidade foi construída exatamente sobre uma falha geológica instável. Durante séculos, terremotos violentos sacudiram a região, derrubando muralhas e esmagando casas. O que aconteceu em seguida não foi o fim, mas um ciclo de teimosia. Sempre que a terra tremia e a cidade caía, os sobreviventes tomavam uma decisão prática. Em vez de limpar o entulho, eles apenas nivelavam as ruínas e construíam a nova cidade diretamente sobre os restos da antiga, geração após geração, camada sobre camada. Quando chegamos ao ano 1700 a.C., Jericó já não estava no nível do chão. Ela havia se tornado uma colina artificial, onde cada metro de altura representava uma catástrofe passada que serviu de alicerce para erguer a cidade ainda mais alto. Nesse processo de subir em direção ao céu, a cidade mudou de dono. Por volta de 1700 a.C., Jericó já era uma cidade-estado cananeia, mas o mundo tinha ficado mais perigoso. No norte e no Egito, impérios estavam usando novas tecnologias militares, carruagens de guerra rápidas e arietes capazes de derrubar portões. Uma muralha simples não servia mais. Para sobreviver, os engenheiros de Jericó tiveram que transformar a própria colina em uma arma de defesa. Eles criaram uma estrutura que os arqueólogos chamam de glacis. Basicamente, eles construíram uma rampa gigantesca de terra batida ao redor da base da cidade e a revestiram com um gesso extremamente liso e duro. A função não era estética, era física. Impedir que as máquinas de cerco inimigas conseguissem chegar perto da muralha principal no topo. A inclinação era calculada para que cavalos e soldados escorregassem, tornando-se alvos fáceis para os arqueiros lá em cima. Dentro dessa fortaleza elevada, a vida mudou drasticamente. As escavações mostram que a elite se sentia intocável atrás dessa barreira. Encontramos túmulos dessa época com móveis de madeira preservados, comida importada e cerâmica fina. Eles controlavam as rotas de comércio do vale e cobravam impostos de quem passava. Eles desenharam a cidade para ser a prova de arietes e carruagens egípcias. Mas toda essa engenharia tinha um defeito fatal. Ela foi feita para combater um exército convencional. Eles não sabiam que o próximo grupo a chegar no horizonte não traria máquinas de cerco para subir a rampa, mas uma estratégia totalmente diferente. 300 anos se passaram e a aposta na engenharia militar parecia ter dado certo. No ano 1400 a.C., Jericó atingiu o auge do seu poder geopolítico. Ela funcionava como a porteira de Canaã. Quem controlava aquela fonte e aquelas passagens controlava o comércio entre os grandes impérios do Egito e da Mesopotâmia. A cidade enriqueceu cobrando taxas de caravanas, tornando-se cosmopolita e cheia de mercadorias exóticas. Mas essa posição estratégica, que gerava tanto ouro, também colocou um alvo gigantesco em suas costas. Do outro lado do Rio Jordão, uma massa migratória de hebreus estava acampada, e Jericó era o único obstáculo real entre eles e a terra que desejavam ocupar. O rei de Jericó sabia do perigo. A resposta dele foi trancar a cidade completamente. O texto bíblico e o contexto histórico descrevem um estado de sítio total.
Os portões foram